O programa a seguir tem classificação indicativa 12 anos. Olá, direto dos estúdios do Polo de Comunicação da Universidade Federal do Paraná, está começando mais um Cobras e Lagartos. Eu sou o Ney Hamilton, esses são os nossos comentaristas, Hugo Mengarelli, que voltou do Vaticano após uma extensa visita ao seu primo, o Francisco, o Papa Francisco, né? Bergoglio. Mário Negrão, estamos temporariamente desfalcados do Belmiro Valverde, mas ele estará aqui de volta muito breve. Senhores, seja bem-vindo, primo do Papa, primo do Francisco. Que agora é muito popular. Que agora é muito popular, né? Você também é popular. Como? Você também é popular. Sim. Não tanto quanto o Francisco, mas você também é popular. Que é o Mitre? Senhores, acho que o grande assunto da semana é a invasão de privacidade global. Os Estados Unidos, desde que aquele funcionário do governo norte-americano, da inteligência norte-americana, denunciou, né, o escândalo da espionagem, agora veio bater aqui nas nossas praias, né, nas nossas praias ensolaradas e cheias de coqueiros, e atingiu diretamente o governo brasileiro. Quer dizer, o governo norte-americano, além de bisbilhotar, evidentemente, seus parceiros europeus e por todo o mundo, também, e seus inimigos, como já o faz há muito tempo, também está espionando aqueles que ele não sabe exatamente o que são. Porque, segundo os documentos obtidos junto à inteligência norte-americana, eles não sabem se o governo brasileiro é inimigo, amigo ou muito pelo contrário. Quer dizer, eles nos veem com desconfiança. Mas isso revelou o seguinte, que os americanos estão aí bisbilhotando tudo e todos. Hoje eu soube que você agora tem um Facebook, né, Hugo Mengarelli? Então você está sujeito a... Tenho dois perfis e eu não sabia que tinha. Ah, você tem dois perfis, sim, mas um é falso? Fizeram os perfis. Fizeram? Um é falso? Fizeram para... Não. Um fizeram meus você filhos, deixa outros fazer? Eu nunca fiz perfil, não. Bom, eu me encontrei com o Facebook e não sabia que estava aí. De qualquer forma você Não, agora... mas eu sei. Um foi do Barack e o outro foi do Papa. Dois Um foi do Barack e outro do Obama, né? Do Obama. Também tem dois. Então, você também está sujeito a ser bisbilhotado pelo governo norte-americano, provavelmente por atividades antidemocráticas e anti-americanas. Como é que você vê esse mundo, Hugo Mengarelli, onde hoje as pessoas não têm mais privacidade e onde a espionagem, que até há poucas décadas era sujeita apenas aos livros, né, e também aos círculos políticos e estratégicos dos países, mas parece que hoje invadiu todas as pessoas. Quer dizer, nós não temos mais privacidade, aquele conceito de Big Brother, realmente não o da televisão, né, das mulheres de curvas sinuosas e homens musculosos e com pouco cérebro. Mas estou me referindo a isso, estou me referindo ao Big Brother do George Orwell, 1984. Exatamente, que era o grande irmão que tudo via, tudo sabia e tudo bisbilhotava e interferia diretamente nas mãos das pessoas, nas vidas das pessoas. Nós, uns 3, 4 anos atrás, esse grupo de estudo de pós-graduação de Direito, que é Direito e Psicanálise, Interseção de Direito e Psicanálise, trabalhamos justamente a questão de 1984, não? Ou seja, 20 anos depois. Foi em 2004, porque foi 1984, 20 anos depois. E aí, tanto o que eu colocava e o que colocavam os companheiros, seja os que vinham desde o direito à psicanálise, se levantava justamente a questão que isso era algo que até poderia ser superado. E na medida em que, como você tanto se surpreende, o avanço tecnológico é tão grande, evidente, mas isso sempre eu imaginei. Ou seja, pode ser que meu lado obsessivo tenha um lado paranoico, que a gente se senta meio perseguido, mas a questão de espionagem sempre existiu isso, verdade? Nós sabemos, e aqui se descobriu não faz muito tempo, que tinha na época atrás setores da Polícia Federal que trabalhava diretamente com os norte-americanos. Então, isso é muito comum, principalmente em todo o processo da Guerra Fria. Depois do processo da Guerra Fria, começa a haver uma realidade diferente na América Latina. Começa a aparecer governos que, de alguma maneira, dão urticária aos norte-americanos. Apesar que eles hoje estão muito mais preocupados em outra parte do mundo que neste. E neste momento eles começam a ter uma preocupação também neste lugar. Porque eles têm
essa necessidade de ser os representantes da liberdade, como disse Kissinger. Nós sempre acreditamos que éramos o país da liberdade e por isso tínhamos que impor-la no mundo. Imagine, a democracia e a liberdade eles tinham que impor no mundo. Então, eles têm essa filosofia, mas essa filosofia é exatamente de defesa. Não é porque eles querem atacar, eles porque estão constantemente sendo atacados. Nós vemos nos filmes, estão sendo atacados por extraterrestres, por terrestres terríveis, por barbeta árabes, por todo mundo los atacam a eles. Porque na realidade, claro, é uma reversão da pulsão, são eles que realmente estão atacando a nós outros. Mas é a forma de defesa, é o escudo do Capitão América. É um elemento de defesa, mas ele atacava com o escudo. Era um elemento de ataque que ele tinha. Então, eu penso que eles fazem isso porque se vê obrigado a fazer isso aí. Você veja o que passou com Evo Morales. Isso foi uma vergonha. Se passaria com qualquer outro presidente, não poderia levar até a guerra. Mas passou com um índio de um país do terceiro mundo, que foi uma verdadeira vergonha o que fizeram com Evo Morales. No entanto, todos os países europeus foram, alá, eles fazem, alá, Estados Unidos. Não são só os árabes que fazem alá a seu Deus, eles também fazem o mesmo com os Estados Unidos. E aconteceu isso, ou seja, eles têm uma obrigação de estar aí regendo as coisas. E nós somos pequenininhos, mas crescemos muito. O Brasil já não é mais o porotinho que estava lá, o feijãozinho que estava lá metido com as mulatinhas dançando carnaval. Não, somos outras coisas, apesar que, lamentavelmente, nossas Forças Armadas estão desarmadas. Mas realmente somos outra coisa. E a mim me parece que agora a presidenta e o governo, em vez de estar gastando milhões em um monte de coisas, deveríamos pensar seriamente que nós temos que ter uma frente de defesa. Porque realmente não sei o que pode vir por aí. Eu tenho minhas preocupações grandes, não agora, mas em qualquer momento pode vir qualquer coisa. Porque nós, me desculpa, Mário, pelo que eu estava colocando você antes, estamos entrando em um processo da qual Europa e Estados Unidos mesmo sabe o que aconteceu em Detroit, foi tremendo, porque estão todos na China trabalhando, lá é barato, aí te mostra como capitalista e nacionalista. Nacionalista é um bledo, quando eles conseguem ganhar dinheiro mais barato, se importa nada pelo país, e vai à China e montar todas as suas fábricas. Então, há uma questão muito séria, e a mim me parece que isso que antes existia pelas pessoas, agora existe pela questão técnica, pelo desenvolvimento tecnológico. Gente, eu não sei qual vai ser o futuro, não. Sinceramente, eu não tenho uma bola de cristal. Mário parece que ela tem, mas eu não. Mário, vamos entrar então, a gente sai um pouco, claro, desse campo institucional, quer dizer, de governos espionando governos e governantes, e vamos partir até para o campo social, porque hoje essa vigilância ela não é apenas uma questão institucional, ela está arraigada em toda a sociedade. Quer dizer, hoje você compra, se você entrar na internet, você vê lá caneta espiã que fotografa, que grava em alta definição. Quer dizer, uma caneta, essa daqui não é uma caneta espiã, é uma caneta mesmo, mas que você, de repente, você pode ter um paciente que entra no seu consultório e grava toda a sua consulta e depois bota na internet. E hoje existe realmente, parece que uma cultura de bisbilhotar a vida do outro, não só por instituições, mas também pela pessoa física, o indivíduo, ele gosta de bisbilhotar, ele tem hoje os celulares são verdadeiros estúdios de televisão, quer dizer, você filma, você edita e você já baixa na internet, já é uma coisa, uma tecnologia que permite a bisbilhotice generalizada. Que mundo é esse que quer tanto... Por que as pessoas querem tanto saber da minha vida, da sua vida, da vida do Hugo, da vida dos artistas, da vida de todo mundo? Porque o que está acontecendo? Eu acho muito interessante, assim, até juntar os dois discursos, né? Porque eu concordo inteiramente com o que o Hugo falou, né? E acho interessante você trazer o outro lado. Assim, vamos tentar. Se me escapou esse. Vamos tentar sintetizar isso aqui dentro de alguma coisa que pode refletir a alma humana do momento, o zeitgeist, né, o que está acontecendo conosco agora. O espírito dos tempos. Você vê que de um lado aqui, eu acho que alguém podia escrever um livro um dia sobre os tempos modernos chamado A Era da Paranoia. Opa, ótimo. A Era da Paranoia. Porque nós estamos na Era da Paranoia. Exatamente. Né? Aí, assim, até psiquiatricamente definido o que é paranoia, né? O ansioso, o fóbico, né? Ele tem medo de que alguma coisa possa lhe atacar ou lhe destruir. Né? E esse medo é conhecido. Né? Então, você tem medo de aranha, medo de altura, você conhece aquilo que está te atacando. A tua imaginação vai discorrer
sobre a presença, sobre a real periculosidade. Você vê uma cobra que não é venenosa e você acha que é venenosa e ela vai te atacar. Isso é fobia, né? Ansiedade. Ansiedade é quando você não sabe direito o que pode te atacar, mas você tem medo de que o futuro traga alguma coisa ameaçadora para você, ou que você não consiga, no seu campo de vivência, distinguir o que é perigoso e o que não é perigoso. Esse é o cara que tem ansiedade, né? Pânico. Pânico é a pessoa que está com medo de ser assolada por um perigo que ela não conhece e não sabe de onde vem, né? E a paranoia? A paranoia é quando você delira sobre algum aspecto do teu ambiente e conclui que aquilo é perigoso para você e começa a instituir mecanismos de defesa. Bom, então é interessante o que o Hugo falou. Mas então eu posso entender que nós estamos, quer dizer, a sociedade está vivendo uma síntese dessas 4 definições que você deu. Sim, dizer, mas uma amálgama disso tudo. assim, Mas o mais grave é a paranoia. Engatando o discurso do Hugo, que veja, ele capitalizou na coisa da defesa. Foi interessante dizer assim que os mecanismos de proteção, de ataque são também os mecanismos de defesa, não é? E isso é exatamente a alma do paranoico, né? O que o faz mal também o faz bem, né? O que o defende também ele usa para atacar. O que facilitou isso? Aí entra o teu discurso, né? Que é essa capacidade que a tecnologia nos trouxe da omnipresença e da omnisciência. Não é? Então, olha que combinação diabólica, né? Você é um paranoico omnipresente. Olha, eu não podia imaginar uma coisa pior do que isso. Sério. Uma coisa pior do que isso não pode existir, né? Porque isso é o inferno. Isso é o último círculo de Dante, né? Por favor. Então, isso aqui permeia o nosso zeitgeist. E o curioso do teu discurso que traz é assim, que no meio dessa paranoia, você encontra um campo quase que infinito de banalidades. Não é? Então você fica muito preocupado com o seu vizinho e começa a bisbilhotar a vida dele e vigiar a vida dele e vai descobrir que ele hoje de manhã fritou um ovo, que ele escutou um Pink Floyd até o fim, que ele brigou com a mulher dele. Eu convido o senhor Barack Obama e todos os seus amigos a investigar a minha vida, porque a minha vingança vai ser que eles vão morrer de tédio. Né? Porque eles não vão ver nada. Eles vão me ver escovando os dentes, dormindo, vendo a família soprando, brincando com o meu neto. Eles vão morrer de tédio. Talvez a vingança seja essa, né? É matar os bisbilhotadores com tédio. Agora, ainda no teu discurso, traz uma coisa interessante, que é advindo desses meios sociais, como o Facebook, antes o Orkut, e seja lá o que está para vir, né, que deve estar para vir outras coisas ainda, que permite essa impenetrabilidade, essa penetrabilidade quase que mágica, não é? Das pessoas umas com as outras. Né? Isso traz muita banalidade, sim, mas também traz uma nova ordem social. Então, talvez do próprio veneno venha a cura, né? Que podia dizer o que vai curar essa paranoia, né? O fato de que as pessoas vão poder se enxergar com mais detalhe e perdem medo. Na verdade, as pessoas estão se expondo mais também, né? As pessoas estão se mostrando, né? Ficando menos fóbicas. Agora, um outro negócio, isso é uma coisa mais teórica, uma coisa mais presente seria assim, o ataque à nossa soberania, né? A absoluta desprezo pela nossa existência pessoal e particular, não é? O desprezo pelas nossas instituições de poder manter a ordem dentro do nosso país. Ou seja, vê agora os americanos, ou seja lá quem, que eu acho que não são só os americanos, né? Tem mais gente aí, mas acho que é liderado Sim, por mas eles. foi o que nos enteramos. Que a gente sabe, né? Agora são os norte-americanos. Mas amanhã não sei, pode ser os franceses, os alemães, pode ser os russos, os chineses, e os chineses, que também não devem estar quietinhos. Claro. Assim, Agora, no meio disso tudo, o que acontece? Um absoluto desprezo. Antes, digamos, as forças, a Roma, né, que eu acho que os americanos são os romanos modernos, né, nos chamavam de incompetentes para gerir nosso Estado, né, interferiram ao ponto de trazer a revolução. Depois nos declararam incompetentes para gerir nossa economia e trouxeram o modelo econômico para cá, implantado aqui, e bem ou mal, é esse o mundo que nós vivemos. Né? E agora, incompetentes de gerir a nossa segurança nacional. Quer dizer, nós somos parceiros, mas parceiros vigiados.
né? Quer dizer, o Sancho Panza... Não, éramos parceiros. Não, nós somos parceiros e adversários. Né? Claro, porque aí tem muita espionagem comercial. Né? Parceiro de adversário. Quando estava na Guerra Fria, éramos parceiros. Depois que a coisa começa a mudar. Agora, só para completar esse raciocínio, vamos trazer aqui que os americanos têm muito de bom e muito de ruim. Vou lhe dizer, gente, mas eu sou americano, um prazer. Nasci na Argentina e moro no Brasil. Sou mais americano que os Eles têm um indivíduo lá que eu admiro muito, que é o John Kenneth Galbraith. Né? E ele escreveu um livro chamado A Idade da Incerteza. Então, eu coloco a questão aqui, quer dizer, qual a relação... nós vivemos uma era das incertezas junto com a era da paranoia, né? Então, eu acho que a nossa discussão... Não vai dar boa coisa isso. É entender assim, como é que se articula, né, a incerteza com a paranoia, né? Porque a paranoia com a omnipresença, nós já vimos como é que ela se articula. Agora, talvez uma articulação mais importante é saber como é que a paranoia se articula com a incerteza. Quer dizer, a síndrome de Otelo. A tua mulher, o que ela faz mesmo com o teu personal trainer, né? Acontece alguma coisa entre os dois ou não? Você tem certeza? Você não tem certeza? Às vezes vem a corrupção da certeza. Por exemplo, para mim, a paranoia e a loucura maior é uma coisa chamada mercado de futuros, né? Onde você pega o dólar, diz quanto é que ele vai valer em setembro, aposta dinheiro nisso, gasta esse dinheiro, investe em outras coisas e criou ali um valor de dólar absolutamente fictício, né? Que traz uma incerteza em cima da economia, que nós já sabemos que de quando em quando rompe essas bolhas aí. Então, essa incerteza é cultivada, e aí é o final da minha tese aqui, da minha fala, é que existe uma conspiração para a manutenção das incertezas, porque ela interessa. Ela interessa para a indústria bélica, ela interessa para o mercado financeiro, interessa que nós ficamos paranoicos. Consumidores paranoicos são consumidores muito dóceis e ávidos. É isso que eu queria dizer. A gente pode chamar isso de síndrome de Otelo, por acaso? Síndrome de Otelo. Síndrome de Otelo é um bom nome para isso. Síndrome de Otelo. A humanidade vai sobreviver a essa paranoia, Hugo Mengarelli? Bom, você sabe que nós trabalhamos, nós somos originalmente paranoicos. Né? Ou seja, cada vez que pensamos em uma criança que vai fundar o eu, ele funda o eu com o outro. Você está falando de mim. Não, Você está falando de mim. Todos estão contra mim, até Você está Deus. contra mim. Então, seja a paranoico. criança se faz através do espelho. O espelho de uma figura humana ou o próprio espelho quando a mãe leva. Ele não se reconhece no espelho, precisa da mãe para se reconhecer. Então, esse outro que está lá termina sendo eu. Ou seja, a partida, todo o meu saber, todo o que tem vem do outro. Como tal, fico absolutamente alienado. O conhecimento é paranoico, vem do outro. O problema está que, claro, você vem o conhecimento, ou seja, você fica alienado e depois você se separa. O grave de hoje, e aí está a questão que você estava colocando, Marito, o grande problema de hoje, que nós nos alienamos e parece que não existe frendunga brechtiana, aquele estranhamento que te permite romper isso e você parar, estou consumindo, e por que estou consumindo tudo isso que eu não preciso? Não, a sociedade está, e você lo disse muito bem, está visando o consumo de qualquer maneira e por sobre todas as coisas. Então, de repente, há valores, quando você fala de banalização, está tudo banalizado. O cara que diz, eu tenho que ir ao banheiro, onde pode ser? No posto Ipiranga. Eu tenho que comprar, onde pode ser? No posto Ipiranga. Eu tenho que comprar passagem de avião, todo no posto Ipiranga. Esse menino é esperto, esse é o filho, o cara olha e diz, não sei, pergunte no posto Ipiranga. Sabe que foi comido a mulher pelo posto Ipiranga. Então, realmente, ou pelo dono do posto. Quando você chega a esse nível, gente, para por aí, companheiro. Aqui alguma coisa está errada. A mim me parece que a liberdade, insisto, me canso de dizer, uma de João Guimarães Rosa, mas está a minha, que está a Gide, que estou tentando montar, porque na Gide está o aparelho que era TEPGIS, que era um aparelho que já logo se vai criar, porque hoje o iPad e todo esse tipo de coisas está bem parecido a esse aparelho que eu imaginei em 1999. Mas a Gide disse, liberdade como a música, que presa às notas pode sobrevoar o universo. Porque se você não está preso a qualquer coisa, você vai querer sobrevoar o universo,
Tchau, querido. Se perdeu, porque é chupado, subsumido por todo o meio em que você está envolvido. Então, você precisa de âncora, você precisa de raízes. E nós estamos desraizados. Não existe raiz nenhuma. Se um pai se lo leva à televisão, se lo coloca nesse lugar, companheiro, para o mundo que quero descer. Me entende? Ou outra da mesma companhia que tá a mulher na casa, o cara chegou antes e tinha 150 caras dentro da casa. Anão, negro, branco, amarelo, turco, alemão, de todo tipo, saindo pelado, de cueca. Eu me pergunto, como uma mulher, por mais que ganhe um dinheirinho, se pode prestar um tipo de publicidade, que la tiraram, porque evidentemente deve ter existido queixas e críticas por todos os lados. Como se permite isso? Então, o grande problema nosso é como conseguimos desalienar-nos. O Bertolt Brecht vem aqui ajudar-nos a fazer Verfremdung para que as pessoas consigam pensar. Porque se você está tomado pela coisa, ai que lindo, aí vai. Não, por quê? Porque a pulsão escópica, essa questão que está com o olhar, e isso já Santo Agostinho falava, que nós éramos sujeitos à concupiscência do olhar. O olhar domina tudo. Olhe, está chovendo. Veja que cheiro mais gostoso. Veja, todos os sentidos passam pelo olhar. Então, a pulsão escópica faz o que Lacan chama de dompte regar, uma deposição do olhar. E você tem que levantar esse olhar para que o cara consiga recuperar isso. Mas consiga recuperar o que está vendo e não ficar fascinado. Sabe o que significa fascinado? Fascinado vem de fascínio, ser mal olhado. E essa é a questão, os objetos nos olham, não somos só nós que olhamos os objetos. Rapidamente, para encerrar esse bloco, agora já num campo mais material e mais institucional, você acha que a presidente Dilma deveria chutar o pau da barraca e dizer assim, não vou aos Estados Unidos por conta dessa atrapalhada que os americanos cometeram com os brasileiros? Quer dizer, atrapalhada foi eles terem sido descobertos, né? Não eles fazerem espionagem. Eu acho que não, porque eu acho que a solução dos problemas não está em abstrair-nos deles mesmos, né? Eu acho que ela devia mudar a sua agenda para discutir isso realmente, entendeu? E levar esse problema com coragem, né? Levar com coragem e enfrentar. E dizer, não, estou ainda aí para discutir esse assunto com você, um assunto que nos incomoda. E quem disse que é você? No estilo Dilma, qual é a sua, rapaz? Qual é a sua, rapaz? Eu queria fazer só um adendo ao que o Hugo falou, que me interessou muito, que é assim, você tem razão em dizer, né, que é a fragmentação, né, que traz a abstração. A gente pode fazer até uma ponte interessante, né, que isso começou com Marx, né, que com o trabalho abstrato, né, o jeito de você explorar o trabalhador é transformar o trabalho abstrato. Quer dizer, ele não entende o sentido do trabalho dele, então ele fica mais facilmente manobrável. Depois, nos tempos mais modernos, você tem o conhecimento abstrato. Né? À medida que você sabe só mexer naquela televisão e não sabe mexer em outras, né, você também alienou-se. Né? E eu acho que nós estamos caminhando, dentro do discurso que você falou, para uma existência abstrata, quer dizer, a abstração da existência. Quer dizer, de que a gente deve ter mais medo? Né? Da inteligência artificial, né? Ou da nossa existência artificial? Da nossa burrice. Da nossa burrice, né? Que, na medida que eu vou sendo abstraído, né, de todas as pontes que eu tenho, né, eu vou sendo mais facilmente manobrável. E qual é o instrumento de abstração mais fácil de todos, desde Marx até hoje? É o medo. O medo naturalmente no cérebro humano, o medo fragmenta o olhar, fragmenta a realidade. Quer ver uma coisa? Sim. Eu nunca gosto de... Só uma coisinha. É que o medo em uma sociedade existe quando a questão social está fraca, está destruída. Porque se a sociedade tivesse as relações estabelecidas, o ser humano teria certas certezas. Desculpa que te roube, mas antigamente um cara entrava em um emprego e sabia que era para toda a vida. Sabia que esse emprego era para toda a vida. Ou você entra no emprego e não sabe se amanhã tem. Mas isso que eu estou querendo dizer. Por exemplo, quer ver? Olha o que o medo faz. Eu odeio dirigir em estrada. Você sabe por quê? Porque eu gosto de passear. Entende? E o cara que dirige na estrada, ele só vê a ponta do capô. Né? Ele não vê mais nada. Porque o medo e o perigo da estrada faz com que ele focalize, ele faça uma visão em túnel e ele só vê aquilo.
né, e não vê mais nada. O passageiro pode olhar, ele pode cochilar, pode acordar, ele pode apreciar a passagem. Então, o medo estreita o olhar. Estou emprestando a tua analogia, né? O medo estreita o nosso olhar, né? Quando você fica com medo, e se o medo é factual ou não é factual, fica cada vez mais difícil por essa abstração. Então, o instrumento de abstração per se, prima facie, é o medo. Você quer fazer alguém ficar burro? Faça ele ficar com medo. Gostei dessa visão de que o medo estreita a visão. É. O Cobras e Lagartos vai fazer um rápido intervalo, nós já voltamos com outro assunto. Voltamos com o segundo bloco do programa Cobras e Lagartos, sempre lembrando aos telespectadores que os temas debatidos aqui não são previamente apresentados aos nossos comentaristas. Não é o Enem, né? Hã? Não é o Enem. Não é o Enem. Não é o Enem. Mas é pior do que o Enem. Bom, vamos falar sobre um tema que acabou virando moda no Brasil, acabou virando notícia principal no Brasil, que foi um grupo que, na verdade, surgiu em 1999 em Seattle, nos Estados Unidos, durante o encontro da Organização Mundial do Comércio e as Nações Ricas, e virou o que depois se convencionou chamar a Batalha de Seattle, que são os Black Blocs, que é aquele grupo que protesta, na verdade, é um grupo originariamente anarquista, né? As pessoas se vestem de negro e costumam cobrir a cara. Isso acabou gerando vários problemas durante as manifestações, porque junto desse grupo também foram agregados pessoas que promoveram atos de baderna, enfim, depredação, e hoje é questionada a atuação desses Black Blocs. Quer dizer, a gente está aí às vésperas de um grande feriado nacional, onde estão sendo prometidas várias manifestações. Mário, como é que você vê o fato das pessoas se manifestarem mascaradas? Isso é muito interessante, porque, veja, a ocultação da identidade produz dois efeitos imediatos, né? Primeiro, assusta quem está presente duas vezes mais, né? Porque você, como o Hugo falou no bloco anterior, o contato visual entre as pessoas, né, é essencial. É muito difícil você relacionar-se sem contato visual, né? Porque aquele velho ditado, o olho é o espelho da alma, né? No sentido material é questionável isso, né? Mas no sentido poético, né, é uma grande verdade. Ou seja, uma boa maneira de você intimidar alguém é fazer a intimidação de uma maneira que você não se torne presente ou visível, né, ou detectável, né? Então, cobrir o rosto, né, é realmente muito ameaçador. Mas também, para quem cobre o rosto, aumenta a coragem, né? Ou, se a gente for usar o termo especificamente, aumenta a covardia. Porque pelo fato de que você tem uma certeza de que não vai ser identificado, você redobra seus esforços cruéis, né? Você rompe os seus laços de bom senso com muito mais facilidade, né? O anonimato, né, é um grande alavancador, né, de atos criminosos. E todo mundo que tem o mínimo de experiência de vida sabe disso, né? Que quando você puder, desde criança, né, de que cuspir de uma janela muito alta ou jogar balão de aniversário cheio d'água em cima das pessoas lá embaixo, não sei quem fez isso como criança, né? Eu fiz isso fartamente, que no Rio de Janeiro isso é um esporte nacional, né? Naquela época era cuspir do 12º andar, ou então ficar jogando grão de milho, arroz em cima das pessoas. E você jogava, e era angustiante, porque você jogava, tinha que se recuar para a pessoa não te ver, né? Mas aí você não viu o que acontecia. Entende? Então ficava... E isso é coisa que criança gosta muito de fazer, né? Enfiar alfinete de segurança em campainha, depois sair correndo, né? Quer dizer, atacar de uma maneira anônima, né? Até é interessante, como eu vejo na minha prática, como pessoas, quando sonham com agressão, eles se sonham dentro de uma invisibilidade, né? Quer dizer, você já imaginou você sonhar, você como um espírito invisível, né, e sair fazendo coisas por aí? Quem não quer a capa do Harry Potter, né? Então, a invisibilidade também diminui, porque diminui o senso de responsabilidade das pessoas. Então, eu acho que seria um ataque à democracia proibir que anarquistas se agreguem, porque eles têm tanto lugar na sociedade quanto os outros, né? Os anarquistas sérios têm uma mensagem interessante até,
entende? Eles não são pessoas... O movimento anarquista no século passado era um movimento muito respeitado. E muita gente boa aderiu a eles e não é uma coisa a ser desprezada. Eu não sou anarquista e tal, mas respeito o discurso sério do anarquismo. Mas o que devia ser proibido é a máscara. Né? Se você quiser mesmo fazer baderna, se você quiser mesmo chegar e criar o caos e achar que dentro desse caos vai sair alguma coisa, ou se você quiser instituir, né, que rompendo com a ordem estabelecida podem surgir ideias novas, tudo bem, né? Faça assim, mas sem violência. A violência só virá se você for anônimo, porque se você for visto, você vai preso. Então é só tirar as máscaras dele. Né? Então eu acho que devia ter uma regra assim. Qualquer pessoa que se manifesta mascarada, ou tira a máscara ou vai preso. Do outro lado, fica ali onde está e faça o que quer fazer. Hugo, estamos diante de um dilema. Afinal de contas, a democracia permite que as pessoas se vistam, se portem como querem, ou realmente a máscara é uma ameaça à democracia? Eu não sei, mas eu concordo com Mário para dizer que essa máscara trata de apagar, diríamos, a individualidade. Não? Ou seja, eles mascarados fazem um grupo, entende? O grupo existe em qualquer unidade, qualquer movimento político tem algo que os una. Até uma torcida de futebol, é o mesmo. Mas a questão da máscara é um pouco se esconder para poder fazer coisas e dessa maneira não ser, diríamos, visado. Eu me lembro, nos anos 73, mais ou menos 74, depois da morte de Perón, havia passeatas enormes e os grupos de extrema esquerda, como ERP, iam todos mascarados, porque eles sabiam que estavam sendo fichados e não erraram muito, porque pouco tempo depois começou aquela repressão tremenda. Aqui não é essa a questão, me entende? Nós não temos nenhuma, diríamos, pelo menos, não se visa nenhum governo que venha reprimir. Não, nós não estamos no estado de exceção, né? Estamos no estado de direito. Estamos de direito, primeiro. E segundo, eu acho que essa forma de se esconder é fazer as coisas para não pagar pelo que se faz. Eu concordo que sim, que você pode investir como seja, mas a máscara não precisa, não. Se você está aí, pague, companheiro. Mostre que você está aí. Não precisa de máscara, não. Não, senhor. Mostre a cara. Como disse o nosso querido puxa, Brasil, mostra a tua cara. Cazuza. Mostra a cara, companheiro. Eu não concordo. Na Argentina era outra questão, porque lá estava se preparando toda uma coisa que todo mundo sabia que em qualquer momento chegaria. Lá tinha uma justificativa, mas também não iam a quebrar, a fazer baderna, não. Eles iam a levar seus lemas, mas ninguém quebrava nada. Aqui eles estão fazendo baderna, pô. Então, se faz baderna, que pague por isso, pô. E além do mais, que vê uma coisa interessante, aconteceu um fenômeno comigo nesse instante aqui que me trouxe um insight, né? Que o que é mais perigoso, né, o mascarar? Quer dizer, quando você não se vê, né, o que é mais perigoso? Você perder a identidade ou você poder adquirir uma outra? Né? Me veio esse insight porque agora eu dei um relance e vi, né, a câmera estava focalizada em você e pegou minha nuca. E eu nunca, faz tempo, eu nunca vi minha nuca, né? E você não queria esse cara? Não, sabe o que é? Eu sou o Pato Donald, escrito aqui atrás. Parece o rabo do Pato Donald, né? Se você quer se focalizar eu por trás aqui, por favor. Sim, aqui. Tá aí. Não é o Pato Donald, assim? Sim, Quer dizer, eu mesmo... No o cara não olha, se pode reconhece. comprar uma máscara de Pato Donald. Os caras de frente e de costas. Não, mas Então, quen. Agora, você falou em insight, eu tive um insight também. Os carrascos, né, Sim, o Verdugo, sempre. ele usava máscara. É. Né? O sujeito que ia executar alguém, ele usava a máscara. maquiagem das os mulheres. outros também não usava A máscara. Ku Klux Klan usava, né? As mulheres usam máscara. Aquelas terríveis Sim, máscaras bom, da Ku Klux mas Klan. veja, por exemplo, o que é o Ku Klux Klan. Não? Pois é. Porque isso estava relacionado a toda uma questão religiosa. Porque eles estavam entre eles e se tiravam a máscara. Todo mundo se conhecia e sabia quem era. Mas era mais um ritual. Isto aqui não vejo que seja um ritual, gente. Uma coisa é quando você usa a máscara em carnaval, que é um ritual, e outra coisa é que você usa a máscara de repente para te esconder e quebrar as normas. Por mim que a quebre, é problema dele, e pague por isso. Agora, querer se esconder e tratar de encontrar todos os meios de fugir disso, a mim me parece que é
covardia, como você Porque, disse. veja, também tem outro lado assim, que se você for olhar, digamos, o potencial de expressividade do corpo, né, fica mais ou menos, acho que dá para dizer com segurança aqui, inventar o número, que 65% a 70% da nossa expressividade está concentrada no rosto e nas mãos. Não é? Sim, sim, Quer dizer, tem pessoas que conseguem expressar coisas incríveis com o umbigo assim, né, com a barriga, mas é raro isso, né? Então, quando você oculta as mãos, que aliás é uma coisa interessante, enfiar a mão no bolso, né, as luvas do Michael Jackson, né? Quer dizer, quando você oculta o seu rosto, você está ocultando várias dezenas de músculos importantíssimos que trazem sutileza de expressão, né? Que desaparecem para a pessoa. Na robótica, por exemplo, um dos grandes problemas agora de tornar o robot-friendly environment, né, é o fato de que, por mais benigno Você dá expressividade que aos faz, a robôs. falta de expressividade é assustadora. Né? E uma coisa interessante é na esquizofrenia, né, uma das primeiras coisas que você nota no esquizofrênico é a absoluta falta de expressividade facial. Mas Ele começa a falar assim, é assustador. E aí está ligado ao que nós estávamos falando antes, sobre a questão meio paranoica. Porque, inclusive, é um perigo muito grande, porque eles, enmascarados, qualquer um pode entrar aí, cometer qualquer barbárie e cair todo em cima deles. Porque você não tem como identificar, me entende? Mas eu acho que o que você acaba de falar, Mário, me parece muito importante. Não? Ou seja, isso não forma parte da perda de uma identidade? Não forma parte dessa alienação que te falo? Ou seja, ficar alienado à violência? A nossa sociedade ela precisa de máscaras para se afirmar ou para se tentar se Não, reinventar. aliás, nós até quero completar. Mas isso não é máscara. Isso não é máscara. Isso é encobrir qualquer máscara. Porque no carnaval você usa máscara. E essa máscara fala de você, porque você escolheu. Ora, cobrir o rosto não é máscara nenhuma, é eliminar qualquer possibilidade de máscara. Porque você vê, uma das implicâncias que apareceu com esses movimentos foi extremamente interessante, que implicou-se tanto com as pessoas que se mascaravam, quanto as pessoas que se perfilavam debaixo de estandartes, né? Quer dizer, bandeiras partidárias e coisas. E ficou bem claro que não havia ali uma briga com os partidos, ninguém estava querendo implicar com o partido em si, né? E trazer guerras ideológicas ali para aquele campo. Não era isso. Se alguém aparecer com a bandeira vermelha, não estava, muitos que implicaram com a bandeira vermelha eram petistas. Né? As pessoas também podem se esconder debaixo de uma máscara comum, de uma bandeira comum. Né? E aquelas manifestações. Torcida organizada, né? Torcida organizada. Torcida organizada, olha como é assustadora e como traz problemas. E ali ninguém usa máscara. Mas eles são com a mesma cor, estão pintados de verde ou azul, amarelo, qualquer coisa. Então, o homem, quando. A gente pode concluir assim, que as pessoas, dentro da sua individualidade, que aliás é aquela frase do Goethe, né? Ele falou do povo alemão, mas agora a gente pode generalizar para tudo, né? Que ele dizia assim: minhas lágrimas para o povo alemão é tão admirável na singularidade e tão detestável na pluralidade, né? Quer dizer, o ser humano, quando adquire uma identidade plural, ele fica perigoso. Sim. Ao mesmo tempo, às vezes, são os melhores momentos do homem. Mas esse problema vira turba, né? Vira turba. Mas também pode virar movimentos sociais. Então, você vê que é delicada essa linha. É delicada. Você por exemplo, pegue o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos com Martin Luther King. Quer dizer, era uma massa. E mudou a história de uma nação. Mudou a história. Quer dizer, mudou a história do Ocidente, né? Então, essa linha é muito delicada, sabe? A da máscara eu não acho delicada, não. A máscara é óbvia. Mas é delicada mas o estandarte é complicado. Porque tudo depende daquele que se utiliza ou não disso. Não? Ou seja, Martin Luther King era um cara que tinha uma visão democrática tão ampla e não foi capaz de usar isso como teria se usado um Hitler, por exemplo. Me entende? Ou seja, depende muito de quem ocupa esse lugar, esse significante que aglutina esse povo. Não? Basta dizer que um dos ideólogos maiores do Hitler foi o Martin Heidegger, né? Que foi também um grande filósofo. Aquilo ali, para mim, é incompreensível. É muito difícil entender o papel do Heidegger em tudo isso. Né? Como é que um sujeito daqueles, que é capaz de ter uma teoria tão delicada sobre a identidade, sobre coisas, ao mesmo tempo vai se afiliar
a uma coisa tão monstruosa. Quer dizer, o ser humano está sempre nessa linha. É para discutirmos um pouco, porque ele se afiliou no primeiro momento, mas não esqueça que foi o último professor que orientava os judeus. Inclusive, ele orientou a Hannah Arendt, que, aliás, apaixonado, os dois toda a vida, que ele era judia. Eu acho que quando ele começou a ver a questão, lo metieron en una montaña y lo guardaron lá, Heidegger. Heidegger no teria pactuado com todo o que aconteceu lá. Ele, num primeiro momento, entendeu que a Alemanha, como estava, podia ser Hitler a saída. Ora, tudo bem, ele pisou na bola, mas não ficou até o final. Lo pegaram e lo esconderam porque se Caiu a máscara. Caiu a máscara. Caiu a máscara. Demonstra um cara, essa delicadeza. Né? Hoje eu estou ficando assim, à medida que o tempo vai passando na minha vida, né? Eu vou ficando cada vez mais ciente da delicadeza que está por trás de tudo que eu falo. Né? Tudo que eu falo é extremamente delicado, porque eu posso estar sendo... É relativo. Eu posso estar sendo inteligente no momento e, ao mesmo tempo, cometer grandes injustiças. Eu posso soltar minha língua e falar uma coisa que vem do coração, né? Mas quebrar o coração do outro. Né? Então, como é delicada a existência humana, né? Esse é outro tema, eu sei, mas me veio isso agora. Mas como aí, é delicado. na verdade, são as palavras que nos tornam assim, né? Sempre em cima da navalha. É que a palavra é a navalha que corta. Essa é a questão. A palavra é aquilo que corta. Agora, vocês não acham que chega a ser contraditório no momento em que as pessoas elas querem tanto ocupar o espaço, ao mesmo tempo elas queiram esse anonimato? Quando você tem coisas importantes a serem discutidas? Mas me parece, não sei, o que eu estava analisando e tratando de ver sobre esses momentos, a mim me parece que não há uma condução em tudo isso. O que há é uma raiva, há um cansaço, um esgotamento do que nós podemos chamar de política ou político. Aliás, recomendo assistir o documentário A Batalha de Seattle, que acha-se facilmente em locadoras. É muito bom. Mas o outro dia eu estava na Secretaria de Educação, inclusive estava o próprio Flávio Hans, me convidaram na mesa para falar sobre minha criação artística. E eu falava sobre essa questão que eu sempre não canso de me repetir, que é a questão do político. Porque hoje em dia se fala em política, não, por políticos comigo, não, como? Não somos políticos. Isto aqui é um acto político, é um acto de cidadania. E eu acredito que se alguma coisa os militares fizeram de ruim durante os períodos das ditaduras, foi separar cidadania com política. Não se pode separar. São coisas que estão juntas. Politikos era para os gregos cidadão e político, aquele que agia na polis. Então, acho que as pessoas, aos poucos, me parece a mim, pelo menos o que eu senti, quiseram botar a cidadania com a política junto quando saem na rua a levar isso. Mas não há uma condução, não há, diríamos, porque esses movimentos têm um limite. Necessariamente precisa de uma condução. Não existe no mundo nenhum movimento sem uma condução na frente. E estes grupos anarquistas não têm condução. Me parece, sim, não quero dizer que seja oba-oba, mas às vezes dá a impressão que se chega a um oba-oba. Vale tudo, vamos lá. E não é por aí a coisa. A meninada deu um passo atrás, porque começaram a ser ameaçados, porque era menino de esquerda, coisa por estilo, que você é honesto. De onde vêm esses grupos que estavam ameaçando essa meninada? E a meninada inexperta, sem uma orientação, sem nada, retiraram, saíram com medo, inclusive, e viram que eles estavam formando parte de um movimento que ia sair para um lado totalmente diferente do que eles queriam. E abortou tudo. Abortou tudo. Mas, veja, nos rios continuou. Mas continuaram esses caras fazendo uma baderna, que a baderna não deve passar por aí. Me entende? A Marina Silva estava no outro dia falando sobre isso. Não é quebrando que você protesta. Você pode levar teu protesto, que sintam tua presença, nem necessidade de quebrar loja. Que culpa tem um cara que tem uma loja e le vai a quebrar a loja? Nem os bancos, inclusive. Nem os bancos. A mim me parece que não passa por aí a coisa. Por outro lado, os manifestantes que estão lá na frente da casa do governador Sérgio Cabral estão de cara limpa, né? Estão de já cara limpa. Sim, eu acho que até dá para fazer um reparo interessante. Rapidamente, para encerrar. Rapidamente, que é para trazer uma figura que eu acho que ilustra bem o lado, digamos, mais interessante do anarquismo, que é o Bakhtin, né?
com o conceito de carnavalha, quer dizer, em um dia determinado... Carnavalização. Hã? Carnavalização. Carnavalização, Como diria Gilberto Gil. Bhakti, Mikhail Bhakti. Em determinado momento, o rei, o plebeu, as pessoas, essas identidades se misturam. Claro. Não dentro de uma coisa anárquica, não que agora o plebeu vai destruir o rei, qualquer coisa, mas que naquele momento as barreiras identitárias caem e as pessoas todas se veem como iguais, né? E nesse momento que elas se veem como iguais, né, o futuro Deus dirá. Mas os anarquistas do bem, digamos, têm essa esperança, né, de que nesse momento que eu chamaria de democratização radical ou extrema... De inversão, não é de democratização, é de inversão. De inversão. Vem do Purim, não? Das festas judaicas. Posso completar alguma coisinha? Pode. É interessante porque nesse Purim, um escravo ficava uma semana dormindo com a rainha. E o rei servia o escravo. E ao 7º dia o matavam. Daí vem a queima do rei Momo. Vem daquela coisa. Ou seja, o que isso quer dizer é que o ser humano não pode ser escravo os 365 dias do ano. Há um momento que tem que ter um lugar de senhor. Senão, ninguém aguenta ser rojão, como diria Chico. E isso é saudável, né? Isso é saudável, né? É claro. Você Por quer isso ser o carnaval. Vamos combinar? Um dia eu vou ser eu, você vai ser você? Ai, caramba! Você com o livro de Freud aqui. Imagina, com o livro de Freud. Vai ter um infarto. Então, pronto. Mas com a tua roupa argentina linda, eu vou gostar. Então fizeram. E ele de vou gravata, gostar do e teu ele de terno gravata argentino. amarela. Aí eu não vou querer voltar mais a ser o Mário. Então tá feito o Volta trato. o Hugo, mas deixa o terno. Então tá feito o trato. Aguarde os próximos programas, porque este, o Cobras e Lagartos, onde o Mário é o Mário e o Hugo é o Hugo, fica por aí. Eu sou o Ney, eu continuo sendo Mas o eu Ney. quero ser o Ney também. Também? Tá. Você quer ser o Ney? Vamos. Vamos ser o Ney junto, aí ele vai ficar louco. Ih, pronto. Aí vai dar ficar um nó na 3 cabeça. Ney. Tá bom. O Cobras e Ney, Lagartos Ney. de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Se você quiser nos acompanhar através da internet, o nosso site é www.fpr.br. É só acessar o ícone da TV da Universidade Federal do Paraná. Obrigado e até a próxima semana com mais um Cobras e Lagartos. Tchau, Mário. Tchau.